Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a professora Nath, estamos aqui para mais uma aula de literatura com as obras da leitura obrigatória dos vestibulares. Hoje a nossa aula vai falar sobre Claro Enigma e um lembrete. Já fez a sua inscrição aqui no canal? Pessoal, tem muito conteúdo bacana já no nosso canal e tá chegando muita coisa boa, então façam a inscrição e não se esqueçam, dê um like no final do vídeo, tá bom? Seguindo então, meus queridos, vamos aqui falar hoje sobre Drummond, Carlos Drummond de Andrade, esse poeta tão fofo que nós temos na nossa literatura, um dos maiores, inclusive, que nós temos na nossa literatura. É verdade. E esse poeta, ele nasceu em Itabira, no ano de 1902. Itabira é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, então nós estamos tratando aqui de um poeta mineiro. E isso faz diferença? Faz sim, porque essa questão toda de Minas Gerais permeia a obra desse autor durante o seu percurso, a sua caminhada. Então é importante que a gente saiba a origem deste poeta, que vai viver grande parte da vida no Rio de Janeiro, porém nunca vai se esquecer das suas raízes, que é em Itabira, Minas Gerais. É importante ressaltar que Itabira é uma cidade de mineração. É uma cidade que produz minério, inclusive foi uma das cidades em que tiveram alertas ali, mais ou menos no período em que aconteceu aquele incidente trágico em Brumadinho, porque é um lugar em que essa atividade está muito presente. Acontece que Drummond viveu ali em Itabira até uma determinada idade, Depois ele seguiu a vida dele para o Rio de Janeiro e lá se estabeleceu e tal. Mas essa lembrança, esse resquício da origem, essa coisa da sua casa, do seu chão, da sua terra natal, está presente então nas obras. E nós vamos perceber que em Claro Enigma isso está muito presente, certo? Bom, o Drummond, ele tem uma produção muito grande, uma produção poética muito grande, e ele tem também uma carreira interessante, Ele, além de poeta, teve algumas atribuições, porém, uma atribuição bastante conhecida dele é ter trabalhado como funcionário público, para o governo Vargas. E então, ele tem essa vida um pouco diversificada, porém, ele sempre foi uma pessoa de muito sentimento, então uma pessoa que sentia bastante os acontecimentos do mundo, e a gente percebe isso ao longo da sua obra, e em Claro Enigma não é diferente, tá? Bom, quando nós olhamos para a produção do Drummond, tem algo sim muito importante. Alguma poesia que é a primeira obra lançada do Drummond, de fato, data de 1930, e é uma obra cujas poesias elas têm uma aproximação muito maior com a primeira geração modernista. Inclusive, Drummond era amigo íntimo de troca de cartas com o Mário de Andrade, também amigo do Manuel Bandeira, e de outros modernistas dessa primeira geração, dessa fase heróica. E ele tem esse apego, ele apresenta várias características nessa primeira obra, que é alguma poesia, e nós percebemos que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Inclusive, esse poema foi publicado a primeira vez em uma revista modernista da primeira geração, em 1928, 2 anos antes da obra ser lançada em si. Então, nós temos aí essa proximidade do Drummond com a primeira geração. Mas lembrem-se, 1930, para que a obra seja lançada ali, ela foi sendo produzida ao longo dos anos anteriores, E isso significa que nós estávamos pensando em um momento teoricamente mais tranquilo, A Primeira Guerra já tinha acabado, então nós estávamos em um momento um pouco mais... Ele não é tranquilo de fato, mas um momento um pouco mais propício para esse tipo de criação, levando em consideração a euforia da instalação da primeira geração modernista no Brasil, então tá tudo bem, Acontece que a poesia do Drummond é absolutamente diversa e é uma produção muito extensa. Então a gente tem aí anos, décadas de produção e que vão acompanhando, as produções vão acompanhando os acontecimentos. E nós não podemos perder de vista, nós não podemos deixar de prestar atenção que ao longo da década de 1930
muitas coisas foram mudando, né? Foram acontecendo e aí nós temos uma mudança de postura do Drummond. Por quê? Em 1930 e pouquinho é quando o Hitler assume, né, como chanceler da Alemanha e a partir de então ele põe em prática o seu plano, né? E começa-se então aquela política um tanto quanto complicada e que vai mexer com todos os outros países ali, que vai ser justamente a ascensão desses regimes totalitários, um dos motivos aí para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é importante a gente lembrar que a década de 1940, o começo da década de 1940, junto com o estender-se ali da década de 1930, são anos muito complicados e são anos que tocam muito profundamente esse poeta. Por quê? Conforme ele vai observando, presenciando, entendendo, né, o que está acontecendo no mundo de maneira geral, ele também vai se indignando, ele também vai se colocando de uma maneira que ele não concorda com tudo isso, né? E é nesse momento de não concordar, de estar indignado e de entender a sua postura, né, a sua função enquanto poeta. Poxa, se ele é poeta, se ele enxerga as coisas de uma maneira um pouco diferente, se ele tem ali uma certa delicadeza no trato com a vida, com as coisas, então qual é o papel dele diante de tanta violência, diante de tanta atrocidade que está acontecendo no mundo? Ele se questiona isso, né? E ele tenta se irmanar com outros, né? Com outros poetas e ele tenta a união das pessoas para que assim essa violência, né? Essa brutalidade toda seja combatida. É o que acontece quando a gente nota ali Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. São duas obras muito famosas do Drummond, inclusive A Rosa do Povo é considerada a sua melhor obra, né? E essas obras aqui, essas obras de cunho mais engajado, que são lançadas ali no comecinho de 40, é a primeira maturidade dele. Elas representam esse primeiro momento em que o Drummond está de fato mais maduro. E por que primeira maturidade? Em alguma poesia ele não é maduro ainda, mas ele já está lançando livro. Pois é, em alguma poesia ele tem ali uma certa maturidade, um certo entendimento, né, da sua postura enquanto poeta, mas ele ainda não tem essa característica drummondiana de ser tocado pelos acontecimentos. Então, aqui, nessas duas obras, ele já tem essa postura, né? Ele já está indignado com a guerra, ele já está indignado com tudo que vem acontecendo. E, se eu não me engano, A Rosa do Povo é de 1945. Então, nós temos aí esse acompanhamento da guerra. Claro Enigma é um pouco depois disso. Claro Enigma é lançado em 1951, portanto, depois do final da guerra. Só que nós não devemos perder de vista que a Segunda Guerra Mundial, ela termina com situações nada fofas, né? Nós temos ali a explosão das bombas no Japão, que causam um horror muito grande e que trazem um sentimento de impotência, né? Um sentimento de eu não consigo fazer nada, eu não consigo ajudar. Eu tentei, mas não há o que eu possa fazer. Porque aqui ele questiona, ele busca o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer para ajudar esse mundo, né? Quando ele lança Claro Enigma, ele já não tem mais essa postura, ele já não tem mais essa vontade de se irmanar com as outras pessoas, com os seus irmãos, para buscar uma solução. Ele está cansado, ele já não consegue mais. Percebam, ao longo da década de 40, né, mais precisamente em 45, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas, nós temos o fim do Estado Novo no Brasil. Então, teoricamente, nós vamos começar um processo de democratização, né, teoricamente. Mas isso vai acontecer de fato em 1951 com a eleição democrática do Vargas. Então é ali que a gente consegue perceber que realmente a vontade do povo está sendo colocada em voga, o voto é secreto, então a gente tem aqui uma certa liberdade, né, na hora de escolher
o que não vai significar de fato um momento próspero, visto que esses governos, né, tanto o governo anterior ao Vargas aqui quanto dele, são governos bastante conturbados e que vai resultar em uma cobrança muito grande e culmina com o suicídio do Getúlio em 1954. Então nós não temos aí de fato um momento próspero, né? Lembrando também que com o fim da Segunda Guerra Mundial a gente tem o início da Guerra Fria. Então isso afeta diretamente o Drummond. Por quê? Porque ele entende que existe o final desse conflito físico, né, desse conflito concreto, e aí quando nós imaginamos que, poxa, vamos ter então um alento, vamos ter uma tranquilidade, na verdade a gente tem o início da Guerra Fria e a gente tem um mundo polarizado, né? Nós não temos uma possibilidade de mantermos-nos neutros. Nós precisamos nos colocar, ou a gente é adepto e partidário de um, ou a gente é adepto e partidário do outro. Nós não temos essa possibilidade de refletir, de pensar, de se entender enquanto cidadão e imaginar algo que seja positivo. Não temos. Nós precisamos ali estar do lado de alguém e é um conflito de tensão o tempo todo. Então nós não temos bombas, nós não temos tiros e mortes, mas nós temos ameaça constante. Então ele não se sente feliz. Pelo contrário, ele se sente como sendo uma figura derrotada. Não tem o que ele possa fazer. E é justamente esse sentimento que aparece em Claro Enigma. Inclusive é interessante porque Claro Enigma é uma obra que vem com algumas características um pouco diversas daquilo que o Drummond já produziu antes. Como, por exemplo, nós temos uma obra que é muito mais introspectiva. Isso daí já é uma característica bem diversa. Lembrem-se que nós temos duas obras muito famosas dele, que são obras voltadas para o externo, são obras voltadas para aquela colocação do eu lírico em relação aos outros, né? Nós estamos pensando nessa integração do eu lírico com a sociedade. Então ele se volta para o externo, ele se volta para as causas, certo? Aqui não, aqui a gente tem uma obra que ela é mais para dentro, ela é mais introspectiva, o eu lírico está mais calado. Esse poeta se apresenta muito mais calado em Claro Enigma, certo? E isso já é uma característica bastante diferente, pensando na obra do Drummond, né, em relação àquilo que já foi. Ele monta aí algumas poesias em forma de soneto, lembrando que o soneto é uma forma fixa de poesia que surge lá na Itália com o Petrarca, que é trazida para Portugal pelo Sá de Miranda, e aí nós temos o início do classicismo em Portugal. Mas quem que vai desenvolver o soneto com gosto mesmo? O Camões. Camões é quem vai construir o soneto e dar vida a ele de uma maneira primorosa. Depois disso, nós temos a continuidade da produção desses sonetos. Inclusive, o parnasianismo está aí para nos mostrar, nos esfregar na cara, né, o quanto nós podemos escrever sonetos, né? E lembrando que o soneto ele tem uma forma de apresentação contínua, né? Justamente é uma forma fixa, com 2 quartetos e 2 tercetos no final, certo? Então, o Drummond ele apresenta o soneto aqui pra gente como sendo um dos tipos de poesia que ele escolhe fazer. Logo o Drummond, que tem esse apego com a primeira geração, que é toda desconstruída, logo o Drummond, que escreve poesia modernista, engajada, né, em determinado momento, ele vai apresentar soneto. O que será que está acontecendo com o Drummond? Era isso que a crítica se perguntava, né? Como assim? Drummond escrevendo soneto? Que loucura! Pois é, escreveu soneto não contente. Ele também trouxe uma outra característica que surge lá no classicismo, que é o decassílabo, que é a medida nova. Alguns versos dele, né, algumas poesias dele em Claro Enigma, são compostas dessa maneira, com versos decassílabos. Meu Deus, que loucura, não é mesmo? Drummond escrevendo decassílabo. Pois é, uma opção. Não são todos os poemas que são escritos em decassílabo, mas alguns são. E isso soou muito estranho, quase que como um grito, né, dentro dessa obra. A estrofação, ela passa a ter uma
uma cara muito mais medida, muito mais organizada, nada daquela coisa solta modernista, né? Agora ele vai se preocupar com os arranjos das estrofes, então nós temos aí de fato uma obra que é bem diferente daquilo tudo que nós já acompanhamos do Drummond até aqui. Mas o que a crítica viu nessa obra? Viu vamos pensar assim, nem existe essa palavra, tá? Mas vamos pensar que a crítica notou um Drummond que passou por um processo de classicização, o Drummond clássico. Como assim, cara? O Drummond clássico? Como? Mas justamente, essa obra, ela traz características muito diversas das anteriores, e isso chocou a crítica, isso chocou os especialistas que estavam ali diante de uma novidade e não souberam muito bem como lidar com isso, porque a acusação foi que o Drummond estava parnasiano, uma pegada mais neoparnasiana, e isso tinha acontecido aos olhos de alguns críticos com outros autores naquele momento, mas a questão que fica é, Drummond é neoparnasiano? Não, ele não é. O que o Drummond faz são escolhas que vão formar essa obra nova em um momento novo, de um ponto de vista novo. Então a gente precisa olhar sem o julgamento que a crítica já fez tanto com ele. Nós vamos olhar para essa obra como sendo algo novo nesse percurso do autor, certo? Bom, pensando na obra Claro Enigma, pensando no livro mesmo, na edição, a primeira coisa que nós temos é uma epígrafe. Essa epígrafe é tirada de um poema do Paul Valéry, que diz: os acontecimentos me entediam. Bom, aqui a gente já tem uma pista do que está por vir, do que está para acontecer. Esse poeta está cansado, ele já não quer mais essa lida, né, com o mundo. Ele não quer mais se estressar, ficar cansado, angustiado, triste, decepcionado. Ele está cansado, ele está entediado, ele não quer mais isso. Então ele já diz isso pra gente na epígrafe. E aí, quando nós vamos olhar essa obra, nós temos então 42 poemas divididos em todas essas partes. E aí nós temos volumes diferentes de poemas dentro de cada parte, certo? Então, nós temos um número de poemas na primeira, na segunda, as partes do meio tem mais, e por aí vai indo até chegar na última parte, que é justamente a Máquina do Mundo, que nós temos 2 poemas, ok? Então, olha só, pensando entre Lobo e Cão, é interessante que a gente vai percebendo um percurso, né, dentro dessa obra. Entre Lobo e Cão é uma parte que os poemas vão apresentar essa forma, né, esse tema, do que ele vai tratar, do que ele vai falar. E ele vai falar dessa caminhada. Ele vai falar dessa caminhada, desse ponto de vista de quem já deixou coisas para trás. Ele só está seguindo. E aí é interessante porque o primeiro poema dessa parte, né, que é o poema que abre a obra, enfim, ele diz que nós temos uma certa escuridão ali, né? Nós temos essa temática sendo tratada e essa escuridão ela não se rompe, né? Nada consegue acabar com isso. Então, nós temos menção a constelações, né, específicas, e aí a gente, quando olha para a estrela, percebe que ela tem uma luz consigo. Ai, professora, mas a estrela, aquela luz, na verdade, é a luz da explosão, ela já morreu. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos pensando no que nós enxergamos. E a estrela é iluminada num céu escuro. Só que a luz da estrela não é suficiente para romper com a escuridão. Então, é mais ou menos esse o sentido ali, né? É a maneira como o eu lírico coloca as situações. É triste, é desesperançoso, mas não há o que fazer. Vai ser assim, né? Então, entre Lobo e Cão a gente tem esse tipo de visão, né? Esse percurso aí. Quando nós olhamos Notícias Amorosas, é uma parte muito bonita da obra, porque ele traz alguns poemas de temática amorosa. E aqui nós não temos nenhum apego com a maneira de ser romântica, idealizada, bonita, fofinha. Não existe isso. O que nós temos aqui é um amor
é um sentimento colocado como inerente ao ser humano. Nós somos amorosos, nós sentimos amor, nós desamamos, nós amamos de novo, nós amamos errado, às vezes amamos certo, e assim a gente vai indo. A vida é feita disso, né, de amores. Então, é colocado esse sentimento como algo presente na vida do ser humano e que vai acontecer com todo mundo, da sua maneira, né? E a gente percebe que esse eu lírico, ele já tem uma certa maturidade e ele não olha mais para o amor com aquele sentimento jovial, né? É um amor maduro, é um amor sereno, é um amor consciente. Consciente de que nem tudo são flores, mas ainda assim é amor. Então, é uma parte realmente bastante bonita, tá? Quando nós pensamos o menino e os homens, é uma parte curta da obra, e essa parte ela é muito bonita também, porque ela é muito bonita, ela é muito bonita, muito bonita. É uma obra inteira muito bonita. Mas o que acontece? Nós temos nesse box aí do O Menino e os Homens, justamente homenagens. O menino é o neto do Drummond, então ele faz homenagem ao neto, que ainda é pequenininho, e ele também faz uma homenagem a alguns amigos muito próximos. Então ele homenageia o Manuel Bandeira, ele homenageia o Mário Quintana e também o Mário de Andrade. Então são esses 4 nomes que aparecem nessa parte e que vai ser objeto de homenagem, vai ser objeto de agradecimento por estar ali, por fazer parte dessa caminhada, por estar como companheiro, né, de vida ali. E, enfim, então ele faz essa breve passagem de citação a outros poetas, a outras pessoas, como uma forma de gratidão. E isso é bem bacana, né? Quando nós olhamos para o selo de Minas, comentei com vocês logo no começo desta aula que era importante sabermos a respeito da procedência do Drummond. Por quê? Porque isso ia aparecer na obra de alguma forma, em algum momento. Olha só, apareceu. Selo de Minas é uma parte, né, desse livro Claro Enigma, que trata justamente da vida dele antes de ir para o Rio de Janeiro, né, desse início de caminhada lá na terra natal. Então, é como se ele voltasse às suas origens. E ali ele vai citar Mariana, ele vai citar Ouro Preto, ele cita o Museu da Inconfidência, ele cita espaços muito característicos de Minas Gerais e assim ele vai trazendo de volta essa infância, esse passado e também os seus antepassados e também as pessoas que compunham a sua família, né? O espaço de Itabira, o espaço de Minas Gerais surge de novo nesse trecho. E é muito interessante porque ele é como se ele tivesse retomando, inclusive, alguns assuntos que são um pouco complicados para ele. Ele fala sobre as propriedades que a família tinha e que foram vendidas e que, portanto, fez dele um fazendeiro do ar. Porque a família tinha propriedades, mas acabou se desfazendo delas e elas não chegaram até o Drummond. Então, ele, que sempre teve na família essa tradição, né, das fazendas, acabou se tornando um fazendeiro do ar, porque ele ficou sem essa herança que viria, né, com essa carga de natalidade, de ancestralidade, de origem. Não tem, né? Então, é como se ele voltasse a Minas para conversar, acertar alguns ponteiros com algumas pessoas ali, né, com o seu próprio passado, ok? Os lábios cerrados é uma parte também que vai tratar justamente dos mortos. E aí sim nós estamos falando dos antepassados mesmo. Por quê? É como se nós entendêssemos nessa parte que os mortos, eles fazem parte da nossa vida, né? E quantas vezes nós não paramos e pensamos, poxa, se fulano estivesse aqui, como será que ele ia reagir? O que será que ele ia pensar? De que maneira será que ele se comportaria, né? Então a gente tem essa questão conosco. Sempre falamos das pessoas que já partiram, elas fazem muita falta muitas vezes. Então, esses mortos, eles estão presentes na nossa vida, né? Eles vivem na nossa vida porque nós os trazemos a todo momento, né? Ou em momentos específicos, mas
Ao final desse trecho aí, a gente tem um questionamento, assim, surge esse questionamento. Será que não somos nós que vivemos, né, que existimos na vida deles, de fato? Será que a gente pensa que eles que ainda estão na nossa, mas será que não é o contrário? Então tem uma coisa mais questionadora e filosófica, né? É uma pegada que não é tão direta. É uma coisa que divaga um pouco mais, certo? E por último, A Máquina do Mundo, que é a parte que tem 2 poemas. E A Máquina do Mundo é um poema enorme, né? Ele tem muitos versos escritos em decassílabos. E aqui a gente tem 2 referências que são muito importantes, né? A Máquina do Mundo é um poema organizado em tercetos. Esse tipo de organização, verso decassílabo organizado em estrofes de 3 versos, é semelhante à Divina Comédia do Dante Alighieri. Essa obra, Divina Comédia, ela é uma obra conhecidíssima, né? Inclusive, a temática dela é justamente a caminhada, né? O eu lírico ali está fazendo um percurso em busca da sua amada, então primeiro ele passa pelo inferno, depois pelo purgatório até chegar no céu e encontrar a sua amada. Então, ele está nessa caminhada. E o Drummond, no caso o eu lírico em Claro Enigma, também está no percurso, ele também está caminhando, porque ele não está mais na busca, né? Ele não quer mais a resolução do problema. Agora, ele só está indo, ele só está caminhando e carregando consigo os seus questionamentos, por que não, né? Então, a gente tem esse ponto de contato entre essas obras. A Máquina do Mundo, exatamente, é uma figura que aparece no Camões, né? Em Os Lusíadas aparece a Máquina do Mundo, que é justamente a máquina que tem a resposta para as perguntas e tal, né? Para os enigmas. E aí, o eu lírico, ele encontra essa máquina. E aí a máquina está prestes a se abrir para ele. E aí o que ele faz? Ele vira as costas e continua caminhando. Ele rejeita o que a máquina tem a oferecer. A máquina vai desvendar o enigma para ele, mas ele não quer mais. Tudo bem, já foi. Então ele pega o caminho dele e vai embora. E ele recusa essa decifração do enigma, né? E aí a gente consegue perceber que, na verdade, esse eu lírico agora, depois de todos esses acontecimentos, ele não está mais interessado em descobrir coisas. Já acabou esse tempo. Agora ele só precisa se acostumar, ele só precisa internalizar isso, entender de alguma forma. Então, ele abandona, né, a decifração do enigma, mas ele sabe que tem um enigma, né? Ele, de certa maneira, nesse caminhar dele, talvez ele já tenha percebido, né, algumas coisas, mas com certeza, nessa caminhada, o enigma está muito claro para ele. Não é claro enigma? Não é isso? Então ele já sabe quais são as perguntas dele para a criação desse enigma, né? Para a elaboração dessa interrogação maior, né? Então ele vai fazer esse percurso. E aí ele segue caminhada, ele segue o espaço dele. Então ele passa uma obra toda se entendendo com alguns aspectos, com sentimentos, com pessoas, com passado, para ver se ele encontra ali um equilíbrio, né? E nesse percurso todo, essa pergunta, essa interrogação, esse questionamento, né? Esse enigma, na verdade, fica muito claro para ele, mas ele não quer responder, porque responder não vai resolver nada. Então ele não quer mais responder. E aí então ele segue caminhada. Ok? Bom, a respeito de Claro Enigma, o que nós tínhamos para conversar é isso. Espero que vocês tenham gostado. E em breve nós estaremos de volta para mais uma aula de leitura obrigatória. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.
Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.